Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé, e que está em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo crucificado é o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorificado. Com Ele, nós estamos aperfeiçoados por causa do seu infinito, grande amor com que Ele mesmo nos ama desde os tempos eternos, sempre nos amou e sempre nos amará. E a palavra diz que por único sacrifício Ele nos aperfeiçoou para sempre, nos dando eterna redenção, eterna justificação e eterna salvação. Hebreus 10,14 afirma que Deus em Cristo nos aperfeiçoou para sempre por único sacrifício. Isto significa que nele estamos aperfeiçoados para sempre, estamos completos para sempre, e tendo a certeza que a obra em nós começada por ele também há de completar, ser completa, como afirma Filipenses 1,6. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, depois da cruz, o Evangelho que as Escrituras chama o Evangelho da justiça, da fé, no qual nós, os que cremos, nele estamos firmados e edificados para a glória de Deus. E hoje estou aqui para tratar sobre o assunto que é de grande importância, que a igreja não só tenha conhecimento, creia e viva. Me refiro à primeira ressurreição, que afirma Apocalipse capítulo 20, versículo 6. É um versículo distorcido ou deturpado por parte do sistema enfermo, mentiroso e falso teólogo que nega este poderoso conhecimento que pertence aos que de fato creem em Cristo, como diz as Escrituras. Em Apocalipse 20, versículo 6 diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A palavra diz que estes reinam 1000 anos com Cristo. E diz a palavra que a segunda morte não tem autoridade sobre os que estão com Cristo, participante desta primeira ressurreição. A palavra diz que sobre este a morte não tem autoridade, porque estes estão vivendo com Cristo como sacerdotes de Deus, e sacerdote com Cristo, e reina os 1000 anos. 1000 anos não tratado com a falsa teologia que insiste em dizer que estes 1000 anos se dará após o arrebatamento de uns que faz parte de toda a igreja de Cristo. O sistema tem negado que a ressurreição está em nós, nós que somos de Cristo. Estamos participando da primeira ressurreição. Gistelmo, isto não é uma heresia, não. Isto é honrar e glorificar a Deus e crer nele, como diz as Escrituras. Apocalipse 26 tem concordância de que nós somos participantes da primeira ressurreição e que estamos reinando o período da ida de Cristo e a sua segunda volta, com o julgamento de todos, o ímpio para a condenação e o justo em Cristo para a confirmação desta justificação que agora já vivemos, porque somos participantes da primeira ressurreição. Gisele, e onde está esta palavra que diz que eu e você e todos os que crê participamos da primeira ressurreição, e quem tem parte na primeira ressurreição não corre risco de ter a segunda morte, que é a segunda condenação? Ou seja, a primeira é que todos, quando nascem, já nascem mortos em delitos e em pecado,
por causa de Adão. E diz a palavra que o segundo Adão, que é a ressurreição, ele nos dá vida, estando nós mortos em delitos e em pecado. Efésios 2:1 e Efésios 2:6 diz que Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo. E a palavra em Apocalipse afirma sobre este reinado de 1000 anos, que não é contado na numerologia do homem, mas sim é baseado no tempo de Deus, ou seja, um intervalo de que ele foi e disse: eu voltarei. Como está escrito, que os anjos em Atos diz: este varão que você está vendo subir, da mesma forma ele voltará, agora glorificado, agora como juiz e não mais como réu pelos pecados do seu povo, afirma as Escrituras. Então, Apocalipse diz que nós somos participantes desta primeira ressurreição. E ele, o próprio Cristo, anunciou esta primeira ressurreição quando, em João capítulo 11, versículos 25, na ressurreição de Lázaro, quando Marta chorava, desesperada, como alguns cristãos nos dias de hoje que não conhecem e nem sabem que eles são participantes da primeira ressurreição. Chorava, desesperado, e disse ao Senhor: Senhor, eu creio que meu irmão há de ressurgir ou de ressuscitar naquele dia. E Jesus respondeu para ela e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De acordo com Apocalipse, que diz que a primeira ressurreição nos dá o poder e a autoridade sobre a segunda morte. Ou seja, quem está em Cristo está a primeira ressurreição. Efésios 2:1, ele nos deu vida estando nós mortos em Adão. Versículo 6, em Cristo nós fomos ressuscitados e sentados com ele em lugar celestial, que significa o lugar de reinar com Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículos 17, diz que quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça, estes reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, que é a nossa ressurreição. Romanos capítulo 5, versículos 17. E também afirma Colossenses capítulo 1:13, que diz que Deus em Cristo nos libertou do império das trevas, que significa impérios de morte, a primeira morte em Adão. Todos morrem, mas somente os que são eleitos de Deus em Cristo antes da fundação do mundo, que afirma Efésios 1:4, estes estão libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo. A palavra diz que nele, em Cristo, temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ou seja, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, que é, na Bíblia, revelado o reinado de 1000 anos, o reinado do tempo, até que ele volte. Estes, diz a palavra, têm parte na primeira ressurreição, e sobre estes a segunda morte não tem autoridade, porque em João 11:25 ele diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E a palavra também nos assegura em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 em diante, diz que nós somos com Cristo participantes da natureza divina, que nos livra da corrupção e das paixões que há neste mundo. Ou seja, a ameaça de que nós podemos perder aqui a nossa salvação e sermos julgados no dia do juízo e condenados, lançados no lago de enxofre. Foi um tema que nós tratamos aí nestas semanas atrás, e a palavra deixa bem claro em João, capítulo 5, 24, que diz que todo aquele, em verdade, vos digo que quem crê naquele que me enviou tem vida eterna, diz a palavra. E diz a palavra, estes não entram em juízo, porque passaram de Adão para Cristo, passaram da morte para a vida. Logo,
nós temos esta certeza e a convicção de que nós participamos da primeira ressurreição. Não participa aqueles que morreram antes da cruz. Estes estão dormindo, como nós, se Cristo não voltar, vamos adormecendo, não morrendo e aguardando a tal esperada, a segunda ressurreição, como Marta disse. Naquele dia, meu irmão há de ressurgir. Eu posso afirmar, segundo as Escrituras, que todos os eleitos de Deus que estão dormindo em Cristo, naquele dia, há de ressuscitar, que é a segunda ressurreição para a vida eterna, para o reino de Deus, uma vez que nós devemos ter o pleno conhecimento que carne e sangue não herda o reino de Deus, ou seja, não iremos para a eternidade com este corpo, que a Bíblia chama carne e sangue, mas sim estaremos em um corpo glorificado como o de Cristo. A palavra diz que carne e sangue aqui herda o reino de Cristo, que são as suas preciosas e muito grandes promessas nas quais nós estamos, segundo Deus e segundo a fidelidade de Deus dentro destas promessas, nos conduzindo sempre com vida e piedade pelo conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia, igreja de Cristo, que em Cristo nós somos e temos participação na primeira ressurreição. Creia, graça e paz.